Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao canal. Fiquem agora com a leitura das cartas 29, 30 e 31. Rational, 20 de agosto de 1893. Carta 29. Meu querido amigo, diante de qualquer outra pessoa, eu ficaria, antes de mais nada, embaraçada em cancelar a visita, depois de haver concordado definitivamente em ir. E, em segundo lugar, daria motivos diferentes dos que lhe irei contar com toda franqueza. Assim, eis aqui um exemplo de psicologia doméstica. Passei os dias 18 e 19 numa turnê complicada pelo Monte Rax e ao redor dele com meu amigo Ray. E estava animadamente sentado ontem no novo chalé da montanha quando de repente entrou no aposento uma pessoa completamente ruborizada pelo calor do dia, para quem olhei inicialmente como se fosse uma aparição e que, a seguir, tive de reconhecer como minha mulher. Marta sempre afirmou que escalar lhe era impossível e que não gostava de ficar nas montanhas. Mas, agora que me havia seguido, resistira bem ao esforço e estava encantada com a paisagem e o lugar. Expressou o desejo de passar vários dias comigo lá em cima, onde as acomodações são excelentes, e senti-me obrigada a proporcionar-lhe esse prazer. O que é possível, por assim dizer, sem que a gente se sinta muito longe de casa, pois daqui do alto se pode permanecer em contato com Raishana por telefone e descer facilmente em 2 horas e meia. Ela havia aguardado com grande expectativa a viagem a Zorba. Os acontecimentos domésticos lhe mostraram como é difícil fazer preparativos para deixar as crianças. E, nesses últimos 6 anos, como veio um filho após o outro, houve pouco espaço para mudança e relaxamento na vida dela. Não creio que lhe possa negar esse desejo. Você pode imaginar o que está por trás disso? Gratidão e o sentimento de retorno à vida por parte de uma mulher que, ao menos por enquanto, não tem que passar o ano esperando um bebê, pois estamos agora vivendo em abstinência e você conhece as razões disso tão bem. Ora, esse plano não combina em nada com minha intenção de visitá-lo em Zorba. O mês tem apenas 11 dias, dos quais um teria que destinar-se a Viena e 5 à minha viagem. Embora ela jamais interfira num prazer meu, e muito menos quisesse interferir numa reunião com você, ela assinalou que eu só precisaria desistir de Zorba e não de você, já que 10 dias depois poderei tê-lo muito mais perto em Bern. E além disso, 2 viagens de 10 horas no calor não seriam nenhum lazer para mim. Ademais, há 2 outros fatores dos quais ela nada sabe: a necessidade de não gastar muito mais nesses meses em que não tenho renda e o reconhecimento de que minha mente ainda não se libertou da obsessão da busca de ideias médicas e de que a continuação do atual estilo de vida por algum tempo seria muito boa para ela. Logo, não irei a Zorba. Após os argumentos precedentes, que certamente lhe soarão autênticos, você há de me desculpar. Agora, porém, vamos ao segundo ponto. Quero, é claro, vê-lo e conversar e trabalhar com você por um dia inteiro. Para esse fim, quero que reserve um dia que lhe seja conveniente em setembro em Reichenau ou em Viena. Esse ano já fiz uma viagem para visitá-lo, que não foi nenhum sacrifício, é claro. Foi um luxo. E, portanto, dessa vez gostaria de facilitar as coisas para mim e contar com sua generosa indulgência no sentido de tomar as providências que agora se fazem necessárias. Eu poderia ir com minha mulher a Berlim, caso não lhe seja fácil fazer-nos a prometida visita em Reichenau. Assim, seja gentil e nos possibilite isso. Eu detestaria ter que passar sem a visita. No mais,
A etiologia das neuroses me persegue por toda parte, tal como a canção de Malborá acompanha o viajante inglês. Recentemente fui consultado pela filha do hospedeiro no Monte Rax. Foi um caso agradável para mim. O melhor plano seria você e Ida passarem 1 ou 2 dias conosco no Rax. Ele é mais alto do que Zorba, 1.700 metros, e a comida e acomodações são excelentes. Com as cordiais saudações e votos de bem-estar, seu Sigfried. Tem uma nota sobre a filha do hospedeiro que o Freud cita na carta, que trata-se de Catarina, dos estudos sobre a histeria. 14 de setembro de 1893, carta número 30. Caríssimo amigo, Rosenberg chamou minha atenção para o fato de que, no Berlin, número 14 de 1889, há uma série de artigos sobre neuroses reflexas nasais, de autoria de Scheinemann, que supostamente contém um número surpreendente de descobertas suas, como, por exemplo, a experiência com a cocaína, a ligação com a vida genital, os distúrbios estomacais e intestinais e mais outras coisas semelhantes. Um verdadeiro precursor, portanto. Não tem esse volume. Muito boa sorte em seu próprio tratamento. Sem dúvida, espero que você me mantenha informado sobre tudo o que acontecer. Cordiais saudações a você, Ida, seu Sigfried. Tem uma nota que cita que presumivelmente trata-se de uma referência a Ludwig Rosenberg, um pediatra que aparece com destaque como Leopold no sonho de Freud sobre a injeção de Irma. Ele era pai de Anne, uma psicanalista que me informou numa carta de 9 de setembro de 1890 que Rosenberg era membro regular do grupo do jogo de tarô aos sábados. O artigo a que Freud se refere trata-se de uma minuciosa resenha médica sobre todos os trabalhos feitos nessa área. Naturalmente, o autor não poderia referir-se a Fliess, de vez que nada de autoria deste fora publicada em 1899. Ao final do artigo, escreve Scheinemann: não mais posso duvidar de que, nos casos de hiperestesia nasal, numerosas alterações da composição sanguínea do nariz são ocasionadas pela pele e pelo aparelho genital. Carta 31, Viena, 29 de setembro de 1893. Caríssimo amigo, reservei algum tempo para poder perguntar-lhe sobre o sucesso da operação e indagara se você terá de retornar a Bremen mais uma vez. Que seu diagnóstico estava certo é algo que eu já sabia, já que você destrói todas as minhas faculdades críticas e realmente creio em você em tudo. Ficarei muito contente em saber que está livre das dores de cabeça. Poderá então desfrutar muito mais da vida. Penso ter sido muito gentil da parte do Scheinemann tocar em tantos temas e, apesar disso, deixar tanto espaço para você. Um verdadeiro precursor, com quem não se precisa ficar aborrecido. Tenho as mais elevadas expectativas quanto a seu trabalho, desde que você melhore e possa dedicar-se a ele e à policlínica. Estou enviando hoje um obituário sobre Charcot, que foi publicado no início de setembro. Caso já o tenha remetido antes, peço-lhe 10.000 desculpas. Minha mulher está se preparando para vir para casa. Todas as crianças continuam bem e em franco desenvolvimento. Pouco depois de nossa epidemia de infecções de garganta, houve diversos casos brandos de escarlatina em Reichenau.
Continuo ainda muito insuficientemente ocupado e correspondentemente mal-humorado. Breuer é um obstáculo ao meu progresso profissional em Viena. Domina precisamente os círculos com que eu havia contado. Sua amizade por mim, da qual deu provas indubitáveis, manifesta-se muito menos do que eu esperaria na, abre aspas, preparação do terreno, fecha aspas, para a minha clínica. No momento, tenho muito poucos casos sexuais novos. Logo começarei a atacar a histeria. A partida de minhas sobrinhazinhas para a América foi adiada. Os dias passados em Reichenau fizeram-nos muito bem, pois nos mostraram que exercemos uma certa atração sobre vocês dois, mesmo quando podem estar na companhia de pais e irmãos. Assim, esperamos ter outra reunião alegre antes que o ano se encerre, com boa saúde de ambos os lados. Saudações cordiais a você e sua querida esposa, do seu Sigfried. Tem uma nota que no dia 9 de setembro, Freud publicou um obituário sobre Charcot. Eu sou Alessandra Silva, agradeço por assistir ao vídeo e te espero na leitura da próxima carta.